Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre região e zonas de disponibilidade, que são termos extremamente necessários para você entender o mundo cloud. Então aqui que eu vou falar, apesar de eu estar focado em AWS, ele explica muitas outras clouds, porque no final nós precisamos entender tudo roda em um hardware, só não roda no seu hardware, não roda no seu data center, mas roda no data center de alguém. Então nós temos que entender o que é região e zonas de disponibilidade. Primeiro de tudo, o que vem ser uma região? Bom, região é uma região no mapa geográfico. Então, na AWS nós temos regiões como, por exemplo, São Paulo, Norte Virgínia, Ohio, Frankfurt, na Alemanha. Tem diversos lugares, regiões. Mas você, quando vai criar um recurso dentro de uma região, normalmente você precisa escolher a zona de disponibilidade. A zona de disponibilidade ela é como se fosse um data center. E existem diversas zonas de disponibilidade dentro de cada região. Sempre existe mais do que uma. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 2 regiões e uns 3 pontinhos. Depende da região, tem 6 zonas de disponibilidade. E algumas existem só apenas 3. Então varia muito de acordo com o tamanho da demanda que tem naquela determinada região. Então galera, aqui num exemplo tem uma região que ela pode ser, por exemplo, a região US East 1, que é a região de Norte Virgínia, nos Estados Unidos, que é uma das regiões mais baratas, ela e a 2, que é a de Ohio. Então essa daqui, o US East 1, e dentro dela tem, acho, se não me engano, 6 as zonas de disponibilidade. Elas são separadas da seguinte forma: uma é A, a outra é a B, a outra é C, D, E, F. Então cada um tem a sua letra. Conforme eles vão adicionando, eles vão colocando uma letra. Então essa daqui, ó, a zona A, que eu coloquei, por exemplo, ela é uma US East 1A. E essa daqui, ela vai ser a US East 1B. Isso daqui não é só termo, não. Quando você vai criar um recurso, você precisa saber disso daqui. Você precisa saber qual que é. Então, se usa esse código. Então, quando você tem esse código, você já sabe qual que é a região e qual que é a zona de disponibilidade. Tá bom, galera? Tem algo muito interessante aqui que eu gostaria de compartilhar. Então, imagina assim, você tem mais que uma conta AWS. Você tem 4 contas AWS. A zona de disponibilidade A de um data center é diferente da zona de disponibilidade A da outra conta. Então eles têm zonas diferentes. É a mesma zona, é o mesmo data center, porém as letras são invertidas. Isso para te dar mais segurança, para garantir. Então a AWS ela cria isso como um layer adicional de segurança. Então, pessoal, aqui nós já entendemos o que é uma Z. Qual é a diferença? Aí você fala, beleza, então eu sei que é uma Z, uma zona de disponibilidade é um data center, certo? Então a zona de disponibilidade é um data center? Não. Existe uma regra na AWS que você precisa ter mais do que um data center para ser uma zona de disponibilidade. Isso por questão de redundância, não dá para colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então aqui tem mais do que um data center. E nessa daqui também tem mais que um data center. Então mesmo se você tivesse só 2 zonas de disponibilidade, não quer dizer que você tem 2 data centers. E essa informação de quantos DCs, quantos data centers tem, não é passado para você. Nem mesmo a localização é passada para você. Qual é o endereço, qual que é o data center. Esse tipo de coisa você não vai ter acesso, tá, pessoal? Não tem em lugar nenhum. Claro que você colocar no Google, algumas pessoas colocam lá. Porém, não é nada oficial. Então vamos entender agora como que funciona. Beleza, eu entendi agora o que é região e zona de disponibilidade, mas quando eu vou usar isso daí? Simples, você vai usar isso daí toda vez que você for criar um recurso. Então, primeiramente, eu vou falar sobre banco de dados, EC2, que são computação em nuvem e banco de dados em nuvem gerenciado. Então vamos supor aqui, ó, vou criar um EC2 e alguém me fala, você vai criar em Norte Virgínia. Aí quando eu chego lá, na hora que eu vou criar nos espaços de criação, ele vai perguntar qual que é a zona de disponibilidade para mim. E eu vou ter que selecionar essa zona. Aí eu posso selecionar tanto A como B. Aí eu vou selecionar aqui, ó, esse daqui é uma EC2, que é um servidor na AWS. Ele vai ficar na zona de disponibilidade A. Ela tem acesso a todas as outras zonas. Isso é tudo configurado na parte de rede da própria AWS. Mas você cria isso daqui. O EC2... ele é um serviço de escopo de AZ, tá, pessoal? Então ele está numa Z. Porém, existem outros serviços que eles são de escopo de região. Então isso daqui eu até coloquei aqui, ó, qual é a versão, qual que é eles versus, né? Qual que é a diferença de regional e global. Então global é quando você tem um serviço que ele pega para todas as regiões. Aí já em alguns outros ele é um serviço regional, que só tem naquela região. Como por exemplo o EC2, ele é um serviço regional e ele ainda mais é um serviço de zona de disponibilidade, porque ele fica em uma zona de cada vez, ele não roda em 2. Então vou falar agora um pouquinho para vocês entenderem qual que é a ideia de você ter mais que uma zona.
qual é a boa prática que todos deveriam seguir, né? Você pode ter uma outra EC2 instância aqui, aí você configura um cluster entre elas, um cluster de aplicação, que seja, tem vários tipos de cluster, vou falar isso em um outro momento, mas você tem que sincronizar os dados das duas EC2. Aí o que acontece? Se eventualmente vier a cair o hardware, porque esse EC2 roda numa zona de disponibilidade, que tem um hardware dentro dela, né? A EC2 roda dentro de um hardware. Se esse hardware ele vier a falhar, nós teremos uma outra EC2. E melhor ainda, nem vou falar só de hardware. E se a AZ vier a cair? Nós vamos ter ainda uma outra Z. Então todas as AZs, elas são criadas longe o bastante para ser evitado contra desastres naturais, né, como uma chuva ou qualquer uma outra coisa muito forte, temporal, né? E elas são perto o suficiente para ter uma boa latência. Então algo que eu já fiz bastante teste é que ela possui uma latência muito baixa. Então vocês podem fazer esse teste. Por que possui uma latência baixa? Porque os AZs, eles são conectados diretamente por fibra, né? Diferente de regiões. Quando nós falamos de regiões, então vamos supor, se tem uma outra região lá do outro lado, aí ela já não é, aí já é por internet. Tá bom, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido qual é a diferença. E antes de eu finalizar isso, vou falar do último assunto, que é os serviços EAZs. Então existem alguns serviços, como por exemplo o serviço de S3. Então um serviço de S3, vou colocar ele aqui, ó, é um baldinho. Ele é um serviço regional, então você cria ele por região. Lembra que eu falei que ele tem uma durabilidade enorme, uma durabilidade de 11,9? Por que isso daí? Quando você coloca uma imagem aqui dentro, então eu coloquei aqui uma imagem, tem uma imagem no final de semana aqui. Aí quando você coloca uma imagem desse bucket, por baixo, lá no background, o que ele faz? Ele guarda uma réplica em todas as zonas de disponibilidade. Então ele vai lá e guarda em muitas zonas de disponibilidade. Então ele é um serviço que você não escolhe a Z. E ele não é o único serviço assim. Existem outros serviços que você não escolhe a Z, que são os serviços regionais. Agora esses outros que são serviços de zona de disponibilidade, que como EC2, RDS, que é a grande maioria, aí você precisa entender isso daí. Mas outros serviços, por exemplo, não é só o S3, tá? Então eu falei o S3, temos SNS, SQS, temos muitos outros. Tá bom, galera? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato, só mandar uma mensagem e aguardo vocês no próximo vídeo aula. Até mais!